Fala, investidores! Estamos aqui para mais um vídeo. Agora, minha esposa até observou um vídeo outro dia e falou assim, ó, faz um vídeo um pouquinho mais tranquilo, você se exalta muito no vídeo, mas isso daí eu achava que era uma técnica que funcionava, mas como ela fez esse comentário aí, vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais tranquilo, tá? Num ritmo, num tom de voz e num ritmo mais tranquilo. Vamos lá! Então, desde janeiro, de 2024, a Bolsa ela vem permitindo a negociação de opções com vencimentos semanais. Eu fiz um vídeo lá na época falando sobre quais ações que possuem essas opções semanais e como é que funciona o código, entre outras coisas. Então, se você já tem interesse sobre isso daí, vai lá nesse vídeo, confere, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. E nesse vídeo aqui, depois de 7 meses, nós vamos falar sobre quais operações estão se saindo melhor nesse contexto. E antes de eu começar, eu vou rapidamente recapitular aqui para quem é novo aqui no canal ou para quem não tem um conhecimento grande sobre opções, do que se trata o mercado de opções. E o mercado de opções, de uma forma bem resumida, em 2 linhas, eu diria que o mercado de opções é uma ferramenta que te possibilita negociar ações antes ou até uma data pré-determinada futura por um preço pré-determinado. Então, numa definição simples, a gente poderia dizer que opções é isso. E essa data futura na qual ou até a qual a gente pode negociar as ações, nós chamamos de vencimento. E o vencimento antes dessa mudança, antes de janeiro, ele ocorria toda terceira sexta-feira de cada mês, e com essa mudança agora, algumas ações possuem vencimentos toda sexta-feira do mês. Então isso traz uma possibilidade, traz novas estratégias, e é justamente sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Atualmente na B3 apenas 15 ações são aquelas que possuem essas opções com vencimentos semanais. Então tem que ficar atento porque nem todas possuem, e por estar ainda em fase inicial, mesmo aquelas que possuem, a liquidez não é tão boa, mas nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo. Então, feita esta introdução, vamos para o desenvolvimento do vídeo. Lembrando que neste canal, toda pergunta que você faz aqui nos comentários, euzinho aqui respondo para vocês. Não é robô, não é equipe, sou eu que respondo, e até mesmo pelo tamanho atual aqui do canal eu consigo responder tudo isso daí com muito prazer em até 24 horas. Então aproveite essa oportunidade de você sanar a sua dúvida com um especialista numa velocidade muito grande. Às vezes eu pergunto aí nas caixinhas de pergunta aí de algumas pessoas mais famosas e até agora não tive resposta. Então você aqui no canal, você tem a resposta rápida em até 24 horas. Então aproveite essa oportunidade. Então, afinal, quais são as vantagens de operar essas opções com vencimentos semanais? E aqui eu trago para vocês três vantagens. Tá? A primeira dela é o custo reduzido. Então, vocês vão ver que com prazos mais curtos, as opções semanais elas têm prêmios mais baixos. É mais barato você comprar essas opções porque a data até o vencimento é um período mais curto. Então torna essas opções elas mais acessíveis para os investidores, já que o fator tempo até o vencimento é um dos fatores que impacta no preço das opções. E se você já me segue aqui no canal, você já sabe disso. Então isso significa que o custo inicial para você adquirir uma opção ele é um custo menor. E isso, obviamente, pode ser muito vantajoso a depender da operação que você monta. A segunda vantagem é um melhor aproveitamento dos eventos. Então prazos semanais eles permitem capturar eventos específicos que afetam os preços dos ativos. Então, por exemplo, notícias econômicas, balanços corporativos ou outros acontecimentos podem ser explorados com mais agilidade quando você opera as opções semanais. Pois eu posso comprar uma opção semanal que vai ser mais barata e a consequência de um evento pode trazer grande movimento no preço dessa opção. Então, se eu visualizo que naquela semana vai ter algum evento significativo, que algo no mercado pode, que algo nas notícias pode impactar no preço de uma determinada opção, eu posso estar lá comprando
ou vendendo, né, aquela opção, geralmente a gente compra, né, seja call, seja put, para poder nos beneficiar daquele aviso, daquela notícia. E como aquela opção vai estar barata, a variação dela proporcional é uma porcentagem muito grande. O terceiro aspecto é a questão da flexibilidade. Então a flexibilidade é maior quando os vencimentos são mais frequentes. Então eu consigo montar mais operações, porque os vencimentos são semanais, são com mais frequência, consigo montar algumas estruturas, é mais fácil de entrar e de sair. Lógico que a gente vai ver mais para frente a questão toda da liquidez. E vamos ver agora aqui 6 aspectos que eu trago aqui nesse vídeo sobre desvantagens em você operar opções semanais. Primeira dela é a janela de oportunidade limitada. Então quando você opera opção, você precisa que haja um movimento da ação ou os outros aspectos, né, juros, volatilidade, etc., que impactem no movimento daquela opção. E quando você tem as opções com vencimento semanal, você tem um prazo menor para que ocorra esse movimento. Então por isso que eu sempre falo que quando você vai comprar, principalmente opção semanal, você precisa já de antemão estar visualizando algum movimento, alguma notícia, algum fato que pode impactar. Porque senão essa opção ela vai virar pó muito rapidamente, porque o vencimento dela é muito curto. Então quando eu compro uma opção, eu preciso que algum evento significativo ocorra até o vencimento. E em um prazo mais curto, eu tenho menos tempo para que isso ocorra. Embora o comprador de uma opção pague um prêmio mais baixo, em comparação com as opções com vencimento padrão, a janela de oportunidade ela é mais estreita, porque o meu período ele é mais curto. Então se a ação se mover na direção oposta àquela que eu visualizei, né, ou seja, em direção oposta àquela pretendida, o investidor tem pouco tempo para reagir. Diferente às vezes quando eu faço uma negociação de uma opção longa. Então eu tenho ali meses, né, ou até anos, e aí nesse período muita coisa pode acontecer. Num prazo curto, menos coisas podem acontecer. Então eu preciso levar isso daí bem em conta. O segundo aspecto é a divisão de atenção. Então ativos com grande volume de negociação, como Petrobras, Vale, Bova11, podem ter a atenção dos investidores dividida entre as opções tradicionais e as de vencimento semanal, o que pode diminuir um pouco a liquidez no vencimento principal. O que eu tenho observado ainda, na minha opinião, as opções com vencimentos semanais elas não têm uma liquidez muito grande. Provavelmente com o passar do tempo, né, tornando-se mais popular, vai melhorar, né, essa liquidez das opções semanais. E a preocupação é que às vezes a liquidez que se tinha naquelas opções tradicionais, né, nas terceiras, no vencimento tradicional, que elas migram um pouco para essas opções semanais, né, desviando um pouco a atenção. Nisso eu nem acredito tanto, porque eu acho que a pessoa vai continuar negociando na mensal e na semanal também. Só que realmente a liquidez da semanal ela é um pouco menor. E aí a gente entra então nesse terceiro aspecto, que é a menor liquidez. Então ainda é uma novidade, a liquidez das opções semanais ela costuma ser menor, o número de negócios é menor, o que pode distorcer o preço das opções e dificultar a desmontagem justa, já que às vezes o spread, que é a diferença ali entre aquele que tem interesse em comprar e aquele que tem interesse de vender, às vezes esse spread nessas opções com menos liquidez é um spread maior. Então aquilo ali faz com que você às vezes não pegue o preço justo. Então às vezes o preço justo seria lá, por exemplo, R$1, e aí você vai ver lá no book de oferta, tem gente lá numa ponta 1,3 e a outra ponta 97. Então às vezes você vai estar realizando uma operação com um pouco de desvantagem. O quarto aspecto é quanto à volatilidade. Então a gente tem uma maior volatilidade nas opções com vencimentos semanais. Então prazos curtos implicam maior volatilidade, porque isso vai exigir uma análise mais cuidadosa. Porque como eu falei, eu tenho um prazo curto, eu preciso que aquela opção que ela tenha um movimento naquele prazo curto. Então a volatilidade, né, lógico que se eu tenho uma opção que custa 2, 3 centavos, 1 centavo ali, se eu tenho uma opção que custa 1 centavo e ela variar, né, ela subir de 1 centavo, eu estou falando de uma valorização de 100%, embora seja em termos absolutos apenas 1 centavo. Então as opções baratas
qualquer movimento tem um impacto percentual muito grande. Então, como a opção é barata, ela fica mais sujeita à variação do tempo e ao movimento da ação. Então, o tempo corrói mais o valor da opção e ela pode oscilar mais. Então, obviamente que uma opção semanal, como ela está próxima, né, sempre próxima do vencimento, ela vai derreter muito mais se não houver o movimento da opção e ao mesmo tempo, se houver o movimento da ação, né, quero dizer, aquela opção vai ter uma variação muito grande. Quinto aspecto que a gente já vem falando aqui, que é o maior impacto da passagem do tempo, é o chamado Theta Day, né? Uma das gregas que a gente tem, que são aqueles aspectos que influenciam no preço das opções. Então, esse Theta Day ele pode ser bom ou ruim, dependendo, obviamente, do tipo de operação que você monta. Eu posso me beneficiar com essa desvalorização da opção, principalmente quando eu vendo a opção. Então, se eu vendi a opção por um preço e ela se desvalorizou, é bom para mim, porque eu posso recomprar aquela opção muito mais barata. Agora, se eu montei uma operação de tendência em que eu vou comprar, seja uma call, seja uma put, obviamente se eu comprei por um preço, eu preciso que essa opção se valorize para que eu possa vender, se for o caso, aquela opção por um preço maior. E o sexto aspecto que eu trago aqui para vocês é a maior frequência e manejo de custos. Então, com as opções semanais vencendo toda semana, a pessoa precisa dedicar mais tempo para acompanhar, né, o que está vencendo, fazer desmontagem, manejo das operações, e isso implica também maiores custos. Então, quanto mais operações, mais taxas de corretagem você vai ter, mais emolumentos você vai pagar, maior necessidade de fazer as suas contas ali, fazer a aferição de imposto de renda. Então, o controle das operações fica muito maior do que aquelas operações mensais. Então, eu quando faço, por exemplo, operações de renda, eu dedico, sinceramente, uns 30, 40 minutos por mês para poder montar e mais uns 30 minutos ali para poder desmontar. Então, nessa mesma lógica, se eu quiser fazer operações de renda toda semana, eu vou gastar meia hora, em vez de ser por mês, vai ser meia hora por semana para poder montar e desmontar. Então você vai ter que dedicar mais tempo, mais análise, haverá mais custos, né, de emolumentos, de corretagem, você vai ter que ter uma planilha muito maior de controle para poder fazer a aferição do imposto de renda, se tem que pagar, se não tem que pagar. E tudo isso aí vai depender, tá? E nós vamos bater quando a gente for ver os tipos de operações que podem se beneficiar. Tudo aquilo vai depender se aquele preço daquela opção semanal em comparação à opção mensal se vale a pena ou não, proporcionalmente. Então vamos agora falar sobre algumas estratégias que a gente pode montar para poder aproveitar essas opções aí com vencimentos semanais. Então, como é que funciona aí essas estratégias, né, que a gente pode estar montando? Então, além da estratégia de proteção de carteira, né, que fica mais interessante também, estratégias de curto prazo, aproveitando o movimento rápido do mercado. Então, como as opções vão estar baratas, se tiver algum evento significativo, vai trazer uma valorização muito grande nas opções. Tá? Então, basicamente, nós podemos comprar ou vender opções ou combinar várias operações desse tipo. Eu posso vender, tem muito disso daí, tá? Eu vendo opções, entra a caixa, com aquele caixa eu monto uma estrutura direcional, em que geralmente eu vou ter que vai ser uma estrutura a débito, que eu vou ter que pagar para poder montar. Então, eu paguei para montar uma estrutura que tem a possibilidade de me trazer lucro, mas para eu não desembolsar aquele valor, ou pelo menos não aquele valor na totalidade, eu monto uma outra estrutura de renda que vai me financiar aquela operação. Então nós temos operações de uma perna, que a gente fala, né, que é só comprar e vender, e nós temos também estruturas com 2, com 3, com 4, com 5 pernas. Lógico que quanto mais pernas aquela estrutura tiver, mais complexa vai ser e mais gastos também você vai ter. E quando que vale a pena então eu vender? Bom, quando a opção está com uma boa volatilidade e um alto teta, né? Porque quando você estiver com boa volatilidade e um alto teta, quer dizer que aquela opção está valorizada, quer dizer que ela está gorda. Então o preço estará bom para a gente poder vender, porque o tempo vai derreter o valor daquela opção. E uma coisa que eu observei é que de quinta-feira da semana anterior ao vencimento, né? Então nós temos vencimento toda sexta-feira, né? Daquelas opções com vencimentos semanais. Então, da quinta-feira da semana anterior até na terça-feira da semana do vencimento, eu observei que é quando a opção perde mais o seu valor. Então, nas opções semanais, nas normais também, você não precisa deixar
para desmontar aquela operação na véspera, né, ou no próprio dia. Eu observei que quando você desmonta na terça-feira, aquela opção já deu uma derretida grande, então às vezes já é o caso você desmonta na terça e já monta para a semana seguinte, tá? Então, e aí nós vamos ver quando a gente for analisar o valor das opções e comparar, a gente vai ver que não tem tanta vantagem, mas como ela derrete muito mais rápido, eu consigo me desmontar e cair fora daquela operação mais cedo e já montar uma próxima. Então isso quer dizer o quê? Que de uma forma geral, um bom momento para você poder montar a operação é 2 semanas antes do vencimento e desmontar lá na terça-feira da semana do vencimento da opção. E outro aspecto muito importante para você levar em consideração é a questão da unidade temporal. Então pensa comigo, se uma opção custa 10 centavos com vencimento em uma semana e uma outra custa 30 centavos com vencimento em 3 semanas, basicamente é a mesma coisa. É muito mais fácil, na minha visão, é muito melhor, muito mais prático, vou gastar muito menos tempo operando uma opção mensal, sendo que a proporção, nesse caso aqui, você só tem 3 semanas até o vencimento e ela custa 30 centavos e a outra tem uma semana e custa 10, é melhor eu embolsar os 30 centavos e operar a opção daqui a 3 semanas. Então, para poder valer a pena, quando eu estou operando vendido, né, na operações de renda, essa opção, por exemplo, daqui a 3 semanas que custa 30, essa opção de uma semana tinha que estar custando 12, 13. Porque daí eu venderia 12, aí na outra semana mais 12, na outra semana mais 12, em 3 semanas eu teria 36 centavos. Pegaram a lógica do negócio? Então é unidade temporal. Quanto que custa por unidade temporal? Por semana, essa aqui custa 10 e a outra também por semana, proporcionalmente, também custa 10. Então é mais fácil, vai me demandar menos tempo, menos gasto, operar aquela outra. Lógico que aquilo que eu falei anteriormente você tem que levar em consideração. Às vezes essa custa 10, a outra custa 30. Só que essa que custa 10, em 4 dias vai virar 2 centavos e aquela que custa 30, em 4 dias vai virar 26. E aí você vai ter uma diferença grande. Essa aqui com 2 e a outra com 26. Então uma operação que pode ser utilizada é o lançamento sintético. Isso aí na verdade já era uma estratégia que a gente podia estar utilizando nas opções com vencimentos mensais, né? Que é uma estratégia que vai te gerar renda, porque o lançamento sintético nessas opções semanais, as opções elas derretem muito rapidamente. Então essa estratégia envolve, por exemplo, uma venda de uma put, o investidor recebe uma taxa em troca da obrigação de comprar um determinado ativo por um preço pré-determinado, caso o mercado caia, né, aquela ação caia abaixo do valor daquele strike. E outra operação dentro dessa lógica que pode se encaixar bem é a trava horizontal de linha ou trava calendário. Então, porque quando eu vendo uma put, eu preciso ter caixa, eu preciso ter recursos para poder arcar com aquele meu compromisso. E de uma forma de eu montar uma estrutura, uma operação, né, com essa mesma lógica, mas sem você precisar ter um caixa tão grande, é você comprar uma put longa, que vai te dar uma garantia, em vez de você ter aquele caixa de investimento, e ir vendendo puts curtas. Então eu terminou nessa semana agora uma estratégia dessa que eu estava em Bova 11. Então eu comprei uma put longa lá na época, foi 2 anos atrás. Na época fui vendendo opções mensais. Quando começou agora no início do ano, essas opções semanais, como o Bova 11 é um dos ativos que possuem opções semanais, eu comecei toda semana, às vezes não era toda semana porque não valia a pena por causa da unidade temporal, mas de 2 em 2 semanas, vendendo puts na mesma quantidade daquelas puts lá longa e com aquilo eu ia toda semana ou a cada 15 dias embolsando aí um valor. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso daí, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa estratégia e alguns riscos que tem, tá? Já fiz um vídeo, mas se você quiser saber mais, escreva aí nos comentários que eu, com o maior prazer, né, esclarecerei isso aí para vocês. Então, lembrando que o Theta Decay, o valor do tempo, ele é mais pronunciado nas opções com prazos mais curtos, né, como as semanais. Compradores de opções devem estar muito atentos nesse poder que o tempo tem na degradação do valor das opções. Então, se
o preço do ativo não se mover conforme o esperado, o valor da opção pode diminuir rapidamente. Se você vai entrar comprado numa opção, você tem que ter em mente, você precisa estar visualizando algum evento. Se você não visualizar nenhum evento naquele período, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro, porque você vai comprar e aquela opção provavelmente vai virar pó. Então comprar só vale a pena se naquela semana houver algum evento significativo. E um desses eventos significativos são divulgação de resultado. É a divulgação do resultado. Esses eventos, e aí a gente viu nessa semana, pode impactar muito o movimento da ação. Então se a expectativa for de alta, posso comprar uma call, e se a expectativa for de baixa, eu posso comprar uma put. Nós tivemos inclusive nessa semana agora, né, o caso da IRB, deu uma disparada nessa semana de mais de 50% a ação. Então você imagina o impacto disso numa opção. Na verdade eu fiz uma operação contrária, né? Quem se beneficiou mais com isso daí foram aqueles que compraram opções de call. Deu muito. Quando tinha dado 30% de valorização da ação, tinha uma opção ali que tinha dado mais de 1000% de lucro. Eu acredito que depois desses 50% aí, essa opção tenha se valorizado demais. Eu acho que foi 1.200%, 1.300% de lucro. Só que eu tinha feito uma operação contrária, eu tinha vendido uma call. Então quem comprou call se beneficiou porque a ação teve uma disparada, eu vendi uma call, mas eu estava coberto. Então eu tenho aquela ação para poder entregar. Lógico que nesse caso eu tive um ganho limitado, né? Eu tinha comprado, a ação estava por esse preço, eu tinha vendido uma call nesse strike, essa ação ela se valorizou tanto que ela passou desse meu strike, eu tive meu ganho limitado a vender essa ação aqui. Mas tranquilo, porque é aquilo que eu já tinha programado. Então, quem operou comprado em call teve um lucro muito grande com essa ação nessa semana agora. Então, estruturas também mais elaboradas como os Condor, Butterfly, Straddle podem ser difíceis de gerenciar em prazos tão curtos, porque você tem um prazo curto, são estruturas com muitas pernas, a gente já falou aqui que a liquidez costuma ser menor, pelo menos até esse momento, então você vai ter muita coisa para poder manejar, vai provavelmente se prejudicar com a diferença dos spreads, então vai na simplicidade, pelo menos no início vai na simplicidade. E a simplicidade costuma, ser mais eficaz nas opções semanais. Como conclusão, eu tenho feito algumas operações usando os vencimentos semanais, não são tão frequentes assim, às vezes não vale a pena quando eu faço a comparação ali, quando eu vejo o aspecto da unidade temporal, mas eu estou fazendo algumas operações. E quando eu quero vender uma ação, isso aí eu acho interessante, porque às vezes eu vendi uma put, fui exercido, tive que comprar uma ação e eu quero vender aquela ação. Preciso daquele recurso ali para poder fazer alguma outra operação. Então agora fica mais fácil, porque eu vou lá, vendo uma call, e aí pode ser ali no dinheiro, ou até mesmo dentro do dinheiro, na certeza que eu vou ser exercido, e aí até na sexta-feira realmente se efetiva ali o exercício daquela opção, e na terça-feira eu já estou com aquele valor na minha conta. Então isso é uma coisa muito boa, que antes às vezes eu queria vender aquela ação, tinha que esperar lá no vencimento, que às vezes era dali a 3 semanas, agora isso aí me traz uma flexibilidade grande, que é uma das vantagens que a gente já falou lá no início do vídeo, quando a gente falou das vantagens. Então você precisa ver se vai valer a pena para você operar as opções semanais ou não. Primeiro, que não são todas as ações que possuem vencimentos semanais. Segundo, que na minha opinião nem todas têm liquidez interessante. Terceiro, que às vezes quando você vai comparar o preço com o tempo da opção semanal e o preço com o tempo da opção mensal, não está valendo a pena. Então você precisa analisar isso daí e decidir se você vai estar vendendo ou comprando. Porque se você estiver comprando, ela vai estar barata, mas vai derreter rápido. Você precisa de um movimento. Se você estiver vendendo, não tiver movimento nenhum, vai ser bom porque ela vai derreter. Só que às vezes você vai receber um prêmio um pouquinho menor. Então sempre verifique a unidade temporal e lembre-se, opção semanal derrete mais rápido. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, escreva aqui nos comentários. Bora crescer e até a próxima. Poxa, acabou que eu fui conferir aqui o vídeo e ficou rápido, acelerado como sempre. Não deu
para fazer um vídeo mais tranquilo, numa conversa como a minha esposa tinha recomendado. Então escreva aí nos comentários o que você prefere, né? Se você prefere um vídeo mais acelerado, mais agitado, ou se você é daquele que às vezes compreende melhor e prefere um vídeo mais lento, né? Eu tenho uma visão, eu tenho um gosto, mas logicamente que aqui eu quero também ouvir, né, ler e saber da sua opinião.